Olá, meus amigos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Nesse quarto e último vídeo do nosso mini curso de Naime, vamos entender como fazer a avaliação do nosso modelo de aprendizagem de máquina no Naime, ok? Nos vídeos anteriores, eu vou deixar todos os cards aqui para vocês. Nós fizemos a definição do nosso case, nós fizemos a carga do nosso conjunto de dados, nós fizemos o tratamento do nosso conjunto de dados. No vídeo anterior, nós fizemos o treinamento efetivo do nosso conjunto de dados, é quando a aprendizagem de máquina, a inteligência artificial, a parte de inteligência artificial, né? A aprendizagem de máquina é uma sub-área da inteligência artificial, é quando a gente aplica inteligência artificial no nosso processo de ciência de dados, foi feita no vídeo anterior, e agora, como eu disse, nós vamos efetivamente verificar como está o aprendizado, como foi a performance do nosso modelo, ok? Vamos continuar a partir da análise do resultado do nosso predictor. Vamos entender o que é que ele entrega, qual é o resultado do nosso predictor, ok? Vem para o Naime que eu vou mostrar a vocês como isso acontece. Então paramos nesse exato ponto com a ligação entre o Logistic Regression Learner e o Logistic Regression Predictor. Lembrando que eu falei para vocês que no Naime, para a gente fazer o treinamento do nosso conjunto de dados, a gente precisa de dois nós, né? Tanto do Regression, do Logistic Regression Learner, então eu preciso de um Learner e preciso de um Predictor. Se eu estivesse trabalhando com uma árvore de decisão, o Decision Tree, eu ainda assim, a título de treinamento, eu precisaria de um Learner e precisaria de um Predictor, certo? Da mesma forma como a gente precisou desses dois tipos de nós para o regressão logística, ok? Clicando no Logistic Regression Predictor, que é o nosso foco, eu vou clicar nele, botão direito, Open Output Port e vou trazer o Table, que é o mesmo Table que está aqui embaixo, porém eu tenho ele, dessa forma eu tenho ele mais solto, eu posso organizar ele, colocar onde eu quiser, ok? O que é que me interessa aqui? Duas variáveis. Primeiro, entender que a gente está trabalhando com 4.500 registros, ou seja, 30% do nosso conjunto de dados, como a gente tinha observado anteriormente. Se aqui eu coloco 70% do nosso conjunto de dados para o treinamento, 30% do nosso conjunto de dados vai para teste. Aqui, novamente, o Logistic Regression Learner ele aprendeu, ele extraiu padrão, ele extraiu padrões, ele aprendeu como se comporta um colaborador que continua na empresa ou que sai da empresa. Ele passou esse conhecimento para o Predictor, que vai aplicar isso com 30% do nosso conjunto de dados, com os dados novos. Então, clica em cima do componente com o botão direito, Open Output Port. Botão direito, Open Output Port Table. O que nos interessa efetivamente aqui é a variável Predictor. Por isso que eu vou puxar aqui para a gente dar uma olhada como está a variável Predictor. Eu vou fazer a comparação entre a variável Left e a variável Predictor Left. Por exemplo, se eu pegar na primeira saída, no primeiro registro, certo? No primeiro colaborador, o que foi que aconteceu na vida real? Na vida real, se eu pegar alguns registros aqui, ó, no primeiro colaborador na vida real, esse primeiro colaborador ele saiu da empresa. Quando o left está em 1, quer dizer que o nosso colaborador saiu. O meu modelo, na sua previsão, aprendeu que pessoas com esse comportamento, com 5 anos de casa, com essa média de horas trabalhadas, com esse tempo gasto, que não teve acidente de trabalho e todas as outras variáveis do departamento de vendas, salário médio, essa pessoa não sairia da nossa empresa. Então, esse foi um caso em que o nosso modelo errou a sua previsão. Isso vai acontecer. Nosso modelo ele não vai acertar em 100% e isso não é interessante para a gente, um modelo que entregue 100%. Basicamente, um modelo que faz a previsão em 100%, 100% de certeza, ele está prevendo o futuro. Não é o caso. A gente aqui está trabalhando com probabilidade e estatística, certo? A gente aqui está trabalhando com probabilidade. Vamos pegar um segundo caso. No segundo caso aqui é a mesma coisa. Na vida real, o nosso colaborador saiu, o nosso modelo entendeu que ele não saiu, certo? E se a gente descer o mouse aqui, a gente vai ver que para diversas situações, a gente vai encontrar algumas situações em que o nosso modelo acertou e algumas situações em que o nosso modelo errou. Aqui, por exemplo, é um conjunto de situações, deixa eu limpar aqui novamente. Aqui, por exemplo, a gente tem um conjunto de situações em que na vida real ele não saiu, perdão, e o nosso modelo entendeu que ele não saiu, então o nosso modelo acertou. Aqui, ó, outro conjunto de situações em que não saiu, a gente pegar aqui, ó, conjunto de situações em que o colaborador não saiu, e o nosso modelo acertou dizendo que não saiu. Mas para alguns deles, a gente vai encontrar situações variadas.
Deixa eu buscar aqui com vocês situações variadas. A gente vai encontrar situações variadas, como aqui, por exemplo, nesse conjunto aqui. Nesse conjunto, a gente tem situações em que, na vida real, saiu, nosso modelo entendeu que não sairia. Na vida real, saiu, nosso modelo entendeu que não saiu. Então, a gente precisa de um componente, de um nó, que faça esse cálculo. A gente não vai impraticável a gente ficar em 4.500 registros, que é pouquíssimo para o nosso treinamento. Poderia ter milhares de registros, mas é impraticável a gente ficar verificando um a um. Eu não tenho uma métrica para chegar no nosso chefe e dizer, chefe, o nosso modelo ainda estou verificando linha a linha para ver como o nosso modelo está performando. Não é o caso. Então, a gente vai precisar de um nó que faça esse cálculo para a gente. E esse nó é o score. A gente vai precisar de um nó que faça esse cálculo, esse score. E existe justamente um nó chamado score. Eu vou digitar aqui score. Vou trazer esse nó para frente do nosso fluxo, para frente do predict, para continuar. Vou conectar aqui a saída de dados com a entrada de dados. O nosso semáforo está em vermelho. Passo o mouse, vejo a configuração. Vamos entender aqui o que é que nós temos de configuração para o nosso nó scorer, certo? O nosso scorer principalmente vai trabalhar dentro dessa seção onde a gente precisa indicar a primeira coluna e a segunda coluna. O meu objetivo não é comparar essas duas colunas, a coluna left com a coluna prediction left, que é o resultado do nosso modelo. Então eu preciso ter o cuidado de verificar se o nosso nó está efetivamente fazendo a comparação entre essas duas. Está vendo que a segunda coluna ele pegou correto, ele pegou prediction left, mas a primeira coluna ele não pegou correto, ele pegou o salário. Então eu vou buscar aqui o left. Aqui, ó, tem o left, tá vendo? Lembrando que o left tá com esse Szinho de string, exato, do jeito que a gente quer. E o prediction left também tá com esse Szinho de string. É claro, o resultado do nosso modelo, ele é do mesmo tipo de dados da entrada do nosso modelo, que era o left, né? A entrada que é a variável target, a variável alvo. Então, agora sim, eu estou comparando o left com a coluna prediction left. Agora eu posso efetivamente dar um OK. Nosso semáforo passou para amarelo, passo o mouse, executo, OK. A gente já tem uma saída, né? Tem duas saídas, né? Duas abas, duas saídas. Só que eu prefiro analisar a saída clicando com o botão direito, Open View, essa segunda opção, Open View, e aí eu tenho essa tela. De todas as informações que a gente tem nessa tela, nesse primeiro momento, tem até aqui uma matriz de confusão, mas que a gente vai entender em próximos vídeos o que significa, mas nesse momento o que mais me interessa é a variável de acurácia. Essa variável aqui é a variável que me interessa nesse momento. A acurácia ela vai nos dar uma medida entre diversas variáveis que existem, F1 Score, Precision, diversas variáveis. Nesse primeiro momento do treinamento, desse mini curso, a gente vai trabalhar com a acurácia. A acurácia ela vai me dar uma medida de em quantas vezes, em quantos momentos, em quantas vezes, em quantos momentos o nosso modelo está acertando, ok? De acordo com a literatura, isso vai variar muito de projeto para projeto, mas só para você ter uma medida de referência, de acordo com a literatura, um modelo que esteja acertando acima de 80%, e novamente, precisa ser analisado projeto a projeto, mas um modelo que esteja acertando acima de 80% é um modelo interessante para ir para a produção. Lembrando que mesmo em produção, o modelo precisa continuar sendo avaliado. O projeto de ciência de dados ele é cíclico, então o modelo em produção precisa continuar sendo avaliado. Mas para saber se o modelo tem condições de ir para a produção, de acordo com algumas literaturas, acima de 80% é algo interessante. Porém, isso vai variar. Nesse caso, a nossa acurácia está dando... Deixa eu pegar aqui, a nossa acurácia está dando, se você não está vendo, eu vou colocar bem grande aqui, 74,55, 55, 56%. Isso quer dizer que o nosso modelo está acertando em 74% das vezes, em 75% das vezes, certo? Não está ruim, mas a gente precisa formas de fazer com que ele melhore essa acurácia. Eu vou trazer uma única forma da gente verificar se a gente consegue melhorar a acurácia ainda nesse vídeo. Feito o treinamento do nosso conjunto de dados,
feita a avaliação da nossa acurácia, certo? Essa acurácia, poxa, Jeff, se desse menos do que isso, uma acurácia de 50%, menos de 50% não faz sentido nenhum, assim, ela não está praticamente trazendo performance nenhuma, está errando muito. 50% seria como se eu estivesse jogando uma moeda para cima, então atribuindo uma escolha se a pessoa sai ou não para a sorte. Então a gente sempre tem que trabalhar acima de 50%, como eu disse a vocês, preferencialmente acima de 70%, 80% para poder ir para a produção e, novamente, continuar ciclicamente avaliando o nosso modelo, certo? Então, de tudo que a gente está vendo aqui, o mais importante para a gente nesse primeiro momento é a acurácia. A nossa acurácia está acertando em 74% das vezes. Você consegue melhorar. Existem diversas formas de você melhorar uma acurácia, o resultado de um modelo. Eu poderia melhorar o resultado do modelo trocando o modelo, trocando o Logistic Regression Learner e o Logistic Regression Predictor por um outro, como uma árvore de decisão, como um Random Forest, como um KNN, diversos outros modelos, e verificar se aquele conjunto de dados performa melhor com um modelo específico. Cada modelo tem uma nuance, tem uma forma de trabalhar, tem algo um pouco mais específico. Nesse caso, nós vamos continuar trabalhando com o Logistic Regression Learner. Mas uma outra forma de trabalhar é fazer é mudar o particionamento. Lembra que no vídeo anterior a gente entendeu por que eu devo trabalhar com 70-30, porque eu até posso chegar no 80-20, mas não um 90-10, não um 60-40. Nesse caso, como uma forma de tentar mudar de 74%, aumentar um pouco em 74%, eu vou mudar aqui na migração, não, eu vou mudar aqui no particionamento. Eu vou transformar aqui em 80%, lembrando que eu tenho ciência que se eu estou colocando 80% do nosso conjunto de dados aqui no treinamento, vai ficar só 20% para teste, mas eu tenho ciência de que eu estou fazendo isso, mesmo assim eu vou clicar no OK, certo? Ok, mudei. Uma coisa interessante é o seguinte, percebam que no momento em que eu mudei um nó anterior ao circuito, eu mudei o partition, primeiro, mudei a configuração do partition, ele não poderia ficar executado, então ele saiu da execução, ele voltou para a pré-execução, ou seja, ele está anunciando que ele está configurado e precisa ser executado, mas eu também perdi a execução dos nós seguintes. Então, esse Logistic Regression Learner, ele não tem mais a inteligência, o scorer não fez mais seu cálculo, nada do tipo. Eu preciso novamente reexecutar cada um deles. Porém, seria também praticável, a partir do momento que eu tivesse muitos nós, sair executando um a um. Então, o que acontece? Num caso desse, você pode chegar no nó final, clicar com passar o mouse e executar esse nó final. Na execução desse nó final, todos os outros, para a execução dele, todos os outros terão que ser executados previamente. Então eu vou passar o mouse no score e a gente vai ver que todos os nós anteriores serão executados, ok? Eu não preciso executar nó a nó. Clique em Execute. A gente percebeu que todos eles foram executados. Para chegar no Scorer, como eu já avaliei os anteriores, eu não vou voltar para eles. Então, clico no Scorer, botão direito, Open View. A nossa acurácia caiu 62% para 62%. Isso quer dizer que não foi uma boa ideia para esse conjunto de dados trabalhar com 80-20. Nesse ambiente de prototipagem, é o que a gente tem aqui no Nime, o que é que eu faço? Botão direito, configuração, o que é que eu faço? Passo o mouse, configuração, eu vou voltar para o nosso 70, certo? Voltar para a configuração que anteriormente deu certo para a gente. Passo o mouse, executo, Open View, e aí eu consigo ver que nós voltamos para o nosso 76% de acurácia. Com uma pequena variação, explicando isso aqui é importante, veja só, 76%, Gerson, mas ainda agora tinha dado 76, 75, 76,55. Essa variação, ela pode acontecer, essa pequena variação, por quê? Existem dois momentos, principalmente, nesse processo de ciência de dados que são randômicos. Um primeiro é dentro do modelo. A depender do modelo, a escolha do início da execução do algoritmo, ela pode ser aleatória, ela pode ser randômica, e o algoritmo funciona assim mesmo. E, de forma muito mais consciente, aqui no particionamento, a gente escolheu um embaralhamento randômico. Ou seja, toda vez que eu executo esse nó, a sua saída, a sua entrega, continua sendo sim 70-30, mas o conjunto, os dados que vêm de 70, eles nunca são
os mesmos, porque há esse embaralhamento para depois haver esse particionamento, certo? Então, dado que antes tinha saído no 30, agora pode estar no 70, né? Um colaborador que antes estava no 70 pode estar no 30 para 70 e assim vai, porque a gente teve um embaralhamento randômico conscientemente, quando a gente escolhe aqui o Draw Randomly, certo? Conscientemente, para poder, e isso é feito dessa forma mesmo, isso é interessante, para que o nosso modelo possa ter o máximo de possibilidades de padrões diferentes de colaboradores que continuam, que saem, de perfis de colaboradores que continuam, que saem, para poder fazer o seu efetivo treinamento. Então, pessoal, chegando nesse score, parabéns, vocês conseguiram e fecharam um treinamento de um modelo de aprendizagem de máquina aqui no Nime. Low code, no code, só clicando e arrastando nós conseguimos fazer o treinamento de um modelo, usar uma inteligência artificial, aprendizagem de máquina, para poder prever a rotatividade de colaboradores. Eu posso entender que agora o nosso Logistic Regression Learner tem a capacidade de, em 75% das vezes arredondando, fazer a previsão de rotatividade dos nossos colaboradores, ok? Se você chegou até esse momento do vídeo, parabéns, ter chegado até o final dessa jornada aqui, o final desse mini curso. Muito feliz de ter você aqui comigo. Se você gostou do conteúdo, se gostou da dinâmica, se gostou do que nós apresentamos, deixa um comentário que gostou, deixa um comentário, deixa uma observação, uma sugestão de melhoria para a gente, para que a gente possa estar sempre melhorando o conteúdo que é entregue nesse canal. Eu conto com a sua inscrição, conto com o seu like. Forte abraço e vejo você nos próximos vídeos.